quantas abelhas, levando em conta que elas estão fora da colmeia. É realmente bastante abelhas. Essas abelhas são abelhas africanizadas que se adaptaram aqui no Brasil e se espalharam por todos os estados brasileiros. E a abelha lembra o mel, né? Aquele líquido gostoso que faz bem para a saúde. E que muitos gostam, o mel de abelha. Elas estão bastante agitadas. Os vendedores de mel, eles vendem mel de flor de eucalipto, mel de flor de laranjeira, mel de flor de açapeixe e tem o mel de flores variadas. Quando eles vendem um mel específico, mel de eucalipto, eles colocam uma colmeia próximo à plantação de eucalipto, na época que o eucalipto está florindo. Quando os eucaliptos estão florindo, eles colocam a colmeia próximo à plantação de eucalipto. E assim também acontece próximo à plantação de laranja e próximo a um local que tenha bastante pés de açapeixe também floridos. Mas tem muita gente também que vende o mel falsificado. Tem pessoas que misturam o mel com açúcar, né? Botando uma quantidade maior de açúcar. E tem vendedores de mel que fazem uma falsificação mais grosseira ainda. Eles colocam açúcar, amido de milho e essência de mel e vende o mel falsificado. E pessoas compram pensando que está comprando o mel verdadeiro. O mel faz muito bem para a saúde. Mas o mel não é indicado para crianças. Crianças só podem tomar mel a partir de 7 anos em diante. Pois com esta idade, a partir dos 7 anos em diante, as crianças já estão com a sua flora intestinal preparada para receber o mel puro. São muitas abelhas. Essas são as abelhas da cidade. O homem falsifica o mel. Será que as abelhas também falsificam o mel? É algo interessante para se pensar, né? Essas abelhas aqui, por exemplo, era para elas estarem
sugando néctar de flores. Mas elas estão aqui, ó, nesse pote de água com açúcar, sugando a água com açúcar para levar para a sua colmeia. Então isso não é normal, fugiu do padrão para o qual elas foram criadas. Você entra numa padaria, você encontra lá na padaria bastante abelhas pousando no pão doce. Você vai em uma lanchonete, loja de sucos, barracas que vendem caldo de cana. Aí você encontra lá abelhas, muitas abelhas você encontra em locais que vendem caldo de cana. E você pode observar que você vê abelha até mesmo na lata de lixo, elas posando no copo, nos copos de suco, nos copos de caldo de cana, na lata do lixo. Mas as abelhas também, elas posam em frutas já estragadas para também sugar aquele néctar das frutas. São as abelhas da cidade. Então, que tipo de mel essas abelhas fabricam? Com certeza não é o mel apropriado para se tomar. Mas será que a culpa é das abelhas? Não, de modo nenhum, né? Elas estão dando o seu jeito para sobreviverem. Na falta de flores, elas precisam dar o seu jeito para sobreviver. Então, o que elas encontram para levar para a sua colmeia, elas dão aquele jeitinho de levar. São as abelhas da cidade. Então elas vão para a padaria, vão para lanchonetes, vão para barracas, vão para locais onde tem essa água aqui, ó, com açúcar, vão para lixeiras onde encontra frutas jogadas fora e começam a sugar o que elas podem levar para a sua colmeia. Então o que acontece? O mel que essas abelhas aqui fabricam, no caso as abelhas da cidade, é o mel falsificado, não é o mel puro, não é o mel bom para se beber. Então é algo interessante, né? As abelhas sem querer estão também falsificando o mel. É a luta pela sobrevivência, né? Elas têm que sobreviver. Então, como elas estão na cidade, a sua colmeia deve estar em algum local escondido. Mas nós sabemos que as abelhas, quando elas encontram um local que dá para elas se alojarem, elas entram em poste, oco, buracos, casa velha com buracos, árvores com buracos. Elas acabam entrando e formando lá a sua colmeia na cidade. E elas se espalham, né, para colherem algo para levar para a sua colmeia, aonde acontece essa ação imprópria, né, de elas entrarem em padarias, lanchonete, barraca de suco, bebedouros que as pessoas na cidade colocam para os pássaros beber. Elas vão também para as lixeiras,
à procura de frutas, e elas sugam tudo isso e levam para a sua colmeia. Então o mel não é um mel puro, é um mel falsificado pelas abelhas, mas elas são forçadas a fazerem isto. É a luta pela sobrevivência. E aqui elas estão em movimentos constantes. Tem abelhas vindo, abelhas indo. Aquelas que conseguem sugar bastante água com açúcar vão embora e chega mais. E elas estão em movimento constante, sugando a água com açúcar e levando para a sua colmeia. Pode ser aqui próximo, pode ser longe, que essas abelhas voam uma distância grande. É a luta pela sobrevivência.